nós vamos iniciar o jogo americano produzindo a base, por fim, o bolso e os acabamentos. Para fazer a base, eu vou tecer o número de correntinhas de acordo à medida desejada, ou seja, nessa etapa não é importante o número de pontos, mas o tamanho da peça. Então eu tenho aqui a fita métrica e eu desejo tecer uma base retangular medindo 31 por 45. Então eu inicio tecendo 31 centímetros de largura e 45 centímetros de comprimento. Então, com a agulha 4,5 e o fio jeans, eu vou iniciar com o nó do crochê. Este nozinho do início, nós não contamos como corrente. É a partir dele que eu vou tecer correntinhas e vou medir utilizando a fita métrica. Vejam que eu teci 30 centímetros, mas no início do vídeo eu havia comentado que eu gostaria de tecer 31 centímetros de largura. Eu teço sempre 1 centímetro a menos porque o fio jeans tende a lacear um pouquinho, tá? Bom, fiz aqui 30 centímetros. Para dar início à primeira carreira de ponto baixo, eu faço uma correntinha, vou no segundo ponto e faço ponto baixo. Agora eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto. Lembrando, pessoal, que o ponto baixo é feito da seguinte maneira: eu insiro na correntinha de base, puxo e aqui eu tenho apenas 2 argolinhas na agulha, dou a laçada e puxo tudo. Novamente, insiro na corrente de base, puxo e aqui eu tenho 2 argolinhas na agulha, dou a laçada, tiro tudo. Pronto, finalizei a primeira carreira. Percebam que no nozinho inicial eu não faço ponto baixo, senão ele desmancha. Eu viro o trabalho e não há necessidade de subir com uma correntinha. Eu faço dessa forma, eu insiro no primeiro ponto e já faço um ponto baixo. E aí eu volto fazendo um pontinho baixo para cada ponto até o final. Então eu vou tecer da largura para o comprimento, ou seja, neste momento eu estou fazendo os 31 centímetros. E conforme eu for tecendo, eu vou medindo com a fita métrica até atingir 45 centímetros de comprimento. E aqui vai uma dica bem importante: não esqueça de tecer o último pontinho baixo. Percebam que aqui sobrou um pontinho. É comum ver trabalhos que, ao invés de ficarem retângulos ou quadrados, eles ficam como se fosse um triângulo. Isso é resultado de esquecer de fazer o último pontinho. Então aqui, ó, eu entro com a agulha, faço pontinho baixo, viro o trabalho, insiro lá no primeiro pontinho, puxo e já faço ponto baixo e volto tecendo a próxima carreira. E aqui eu já fiz parte do jugo americano, tendo as seguintes medidas: 31 de largura e 45 centímetros de comprimento. Não importa se o seu jogo americano der um pouquinho mais ou um pouquinho menos nas medidas, porque é muito improvável a gente acertar com exatidão a medida desejada no crochê, tá certo? Isso acontece em função do fio e do ponto lacear ou encolher de acordo com a tensão do seu ponto. Para finalizar a peça, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Finalizada a base retangular, agora nós vamos fazer o bolsinho para colocar os talheres e o guardanapo. Então nós vamos dar início fazendo o nó do crochê, que não conta como ponto. A partir dele é que eu vou iniciar o bolso. Então eu faço uma corrente para iniciar a base do primeiro ponto do bolso. Faço 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto da primeira carreira. Dentro dessa correntinha de base, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Então aqui eu tenho uma correntinha de base com 3 pontos baixos. Viro o meu trabalho. Dentro do primeiro ponto, eu faço mais 2 pontinhos baixos, 1 e 2 dentro do mesmo ponto.
No pontinho do meio, eu vou fazer apenas um e no pontinho da lateral, vou fazer 2. Viro o trabalho, faço 2 pontinhos no início, um pontinho baixo para cada ponto nos pontos do meio e 2 pontinhos baixos lá no final. Viro o trabalho, repito, 2 no início, um pontinho para cada ponto na parte do meio da peça e 2 pontinhos lá no final. Então, aqui nós temos uma correntinha, 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, 9 pontos e vamos para a última carreira de aumento, que é o total de 11 pontos. Viro o trabalho, novamente, faço 2 pontinhos no início, um pontinho para cada ponto nos pontinhos do meio e 2 pontinhos lá no final. Então, nós temos uma base triangular. Agora, nós vamos tecer o total de 16 carreiras só de 11 pontos. Então, não vão ter mais aumentos no início e no final. Viro o trabalho e faço um pontinho baixo para cada ponto de base. Lembrando que vamos tecer o total de 16 carreiras dessa forma. Aqui eu já tenho o bolsinho pronto, finalizado, a base triangular na parte de baixo. E aí eu subo sem aumentos para que ele fique com o corpo retangular, tá? Venho aqui, já cortei o fio e agora é só arrematar. Então, insiro a agulha e puxo o fiozinho cortado. Bom, para que você de casa tenha noção do tamanho desse bolso, de largura ele vai ter 8 centímetros e de comprimento ele vai ter 14 centímetros. Agora nós vamos para o acabamento da peça. Eu vou ensinar a passar um pontinho só para decoração dessa peça aqui, tá? Ela não vai ter função, essa costura não vai ter função. Então, eu marquei com alfinetes uma margem de cerca de 3 centímetros. Porque eu quero que a costura seja conduzida pelos alfinetes para que eu não me perca e fique uma linha reta. Bom, então aqui eu já tenho o ane passado na agulha, tá? Pode ser agulha de tapeçaria ou uma agulha que tenha uma abertura um pouquinho maior para passar o ane. Fiz um nozinho na ponta e agora eu vou costurar da seguinte forma. Eu passo a agulha, puxo o fiozinho até o nozinho chegar lá na pontinha, ó, tá? Esse nozinho aqui depois a gente esconde na parte avesso da peça. Aqui eu posso voltar no mesmo ponto e dar um nozinho só para garantir que o bordado não solte. Então, eu passo a agulha e pronto. Feito isso, eu volto com a agulha lá para frente e faço o seguinte, eu pego só um pontinho, só um pedacinho desse fio e eu tomo um espaço com a agulha, ó. É muito fácil de fazer esse acabamento, pessoal. O segredo é deixar o fiozinho mostarda mais à mostra. Então, eu venho aqui, ó, e só vou passando a agulha nos pontinhos que eu marquei com alfinete. Puxo. Só que é agora que tem o segredinho desse bordadinho, desse acabamento. É que eu não posso puxar muito, senão vai retrair a peça. Então, é só esticar o fio, tá? Se deixar largo, essa costura aqui vai ficar bem soltinha. E essa não é a intenção também. Então, eu venho, ó, no próximo pontinho, passo a agulha entre os pontos e deixo sempre um espaço de mais ou menos aí meio centímetro de um ponto para o outro. Vejam que aqui eu já passei todo o bordado em torno do jogo americano e agora, para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Aqui
eu insiro dentro do pontinho a agulha com a linha, viro o trabalho, insiro a agulha pegando no pontinho da parte avesso, puxo, passo a agulha novamente, dou um nozinho e agora para esconder o fio da agulha, que está na agulha, eu insiro na parte superficial aqui do pontinho para que não apareça do outro lado, puxo, venho com a tesoura e corto. Esse fiozinho aqui nós vamos esconder da mesma forma, mas ao invés de usar agulha, nós vamos utilizar uma agulhinha como essa aqui, número 2, para passar por debaixo dos pontos. Para finalizar o acabamento na parte retangular do jogo americano, eu amarrei aqui o fiozinho mostarda, eu insiro a agulha número 2, puxo e eu vou casear ele todinho com ponto baixo. Então, eu vou distribuindo pontos baixos ao redor dele todo, tá? Nesta etapa, o único cuidado que você deve ter é de não colocar muitos pontos ou poucos pontos. Muitos pontos podem causar um babado na peça e poucos pontos podem retrair a peça. Então, distribua aos poucos e vá observando se está faltando ou se tem pontos demais. Aqui nessa lateral, eu sugiro você colocar 3 pontinhos dentro de um único ponto, para que a curvinha fique perfeita. Como eu havia dito anteriormente, aqui na lateral, você vai fazer 3 pontinhos dentro de um ponto. E aí ele vai ficar com a curvinha perfeita, tá? E aí você volta tecendo os pontinhos baixos, distribuindo ao longo do trabalho. Finalizado o contorno na cor mostarda, nós vamos encerrar a carreira de ponto baixo, fazendo 3 pontinhos na lateral. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. Insiro, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Esse fiozinho aqui a gente vai esconder por detrás dos pontos. Finalizado o retângulo, aqui eu já antecipei um pouquinho e fiz o mesmo acabamento no bolsinho, tá? Então, eu contornei com ponto baixo e fiz também essa costura aqui, esse detalhe no bolsinho. Agora, eu vou aplicar o bolsinho num canto que eu desejar. Então, pode ser desse lado aqui ou do outro. E a aplicação desse bolso pode ser feita de 2 formas. Com auxílio de linha e agulha para costura, então eu vou aplicar ele contornando essa região e vou deixar essa abertura para colocar os talheres e o guardanapo, ou se você preferir, pode usar também cola pano. Lembrando que a costura, ela tende a ficar mais reforçada e é uma garantia que quando você for lavar, não saia, não descole da peça. Aqui eu já alfinetei o bolsinho e passei a linha azul na agulha. E agora eu vou costurar essa parte na base retangular. Então, eu posso costurar indo e voltando ou apenas caseando de forma simples. O importante é que neste detalhe você pegue bem rente aqui aos pontos baixos, para que essa partezinha aqui ela não fique levantando depois. E aqui nós temos o nosso jogo americano jeans com bolso pronto. E percebam os detalhes que eu acabei aplicando botões, ó. Então aqui eu usei 6 botões, tá? 2 para os bolsos e 4, sendo que 1 para cada lateral do retângulo. Dentro desse espaço você pode colocar os talheres, o guardanapo e aqui o prato, o copo. Espero que você tenha gostado do vídeo, faça o seu e não esqueça de marcar em suas redes sociais #Aprendiz de Crocheteiras. Até a próxima!